Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Thaís Souza. E eu, Leonardo Simon. E juntos estamos apresentando o Pod 360, que é o podcast que faz parte desse grande evento Customer 360, que está acontecendo onde, Léo? Vitória, Espírito Santo. Trazendo especialistas em marketing, sucesso do cliente, experiência do usuário, comunicação e estratégia para discutir o futuro das relações entre pessoas e marcas. A gente parte do princípio, gente, de que o sucesso do cliente, a experiência do cliente não é um custo, né? É um investimento. Gera receita. Não é só número e métrica, não. Dá resultado. E a nossa missão além de fazer boas perguntas, é claro, é te representar na frente de especialistas, referências na área para te ajudar a colocar em prática tudo que você ouvir aqui. Não é mesmo? E para tudo isso acontecer, Thaís, conta pra gente. A gente conta com quem? Com quem? Com a parceira oficial aniversariante, 25 aninhos. FUCAP! Isso aí, FUCAP Business School, que tá aqui como nossa parceira oficial. E também a gente tem os patrocinadores. Outbox, né, que tá aí com a gente, Projetos e Estratégias. Aderes, que é uma agência aqui do Espírito Santo de desenvolvimento das micros e pequenas empresas e do empreendedorismo. E para ter podcast, a gente tem que ter estrutura. E se tem estrutura, Fervo Digital tá com a gente também. Nossa produtora capixaba. E hoje a gente vai receber quem? Olha, eu vou deixar você divulgar ela, mas eu já adianto que ela é minha conterrânea direto do Pará. Tá, mas ela, né, só aí o currículo, eu acho que nem precisava falar mais nada, mas eu vou deixar você completar, porque tem muita coisa boa aí. Sotaques aqui, tá? Muito conhecimento, muito sotaque, muita cultura. E eu vou fazer uma breve introdução da Denise, e depois ela vai vir aqui dar o show dela. Denise Barroso, que é mãe da Isabela, que fofa, CEO e cofundadora da Plique. Ela também é co-criadora da metodologia 3R, eleita entre as 200 estrategistas globais em CS e uma das 30 vozes mais influentes em CX pelo LinkedIn. Gente, que mulher é essa? Arrasou. Ela ainda é cientista internacional em CX. Mentora, gente, eu queria ser sua mentorada. Professora e coordenadora de pós-graduação. Sucesso. Ela já atuou com a Apple Brasil e em diversos governos estaduais também. Ela une tecnologia, reputação e experiência para o crescimento de negócio. Mulher, que vida é essa? Você tem tempo para respirar. Eu quase não consegui terminar e eu ainda... Eu posso perguntar para ela o que você não faz. Fala para mim. Na verdade, o que eu ainda não fiz foram duas coisas que minha mãe falou para mim que eu nunca deveria fazer. Que era matar e roubar. Mas, então tá bom. Já conseguiu aí fazer de tudo na vida, né? Então, a gente lá, que é do Pará, né? Eu saí do Pará e fui pro Nordeste. A gente aprendeu uma coisa na vida. Que a gente só consegue alguma coisa quando a gente tem um objetivo. E esses objetivos nem sempre a gente vai passar sempre momentos bons, que a gente precisa passar por momentos ruins para alcançar o que a gente quer. Então, passei por muitas coisas, né? Coisas boas, coisas ruins, aprendizados, pessoas boas, pessoas ruins. E hoje estou aqui, né? Nessa montanha russa que é a vida de empreendedora. Denise, eu fico até feliz, assim, porque você representa o Norte e o Nordeste. A gente que está aqui no Sudeste, né? Muitas vezes a gente vê grandes nomes que saem daqui, mas saber que você saiu do Pará e representa também o Ceará, o Nordeste, realmente assim, com o seu sotaque, sabe? Mostrando essa pluralidade de pessoas, de profissionais. Eu realmente estou muito honrado em estar com você aqui. Para além de todo profissional que você é. Para além de todo profissional que você é. É isso Mas aí. dada essa tietagem agora... Importante valorizar, tá certíssimo, Léo. Ela vai trazer pra gente insights sobre a ponte, na verdade, né? Entre experiência do cliente e retorno financeiro. Que é que a gente fala aqui... CS é retorno financeiro, gente. É dinheiro na veia ali da empresa, não é isso? O pessoal acha que é só número, ou é só um nome bonito também, né, Denise? Você ouve isso também? Que é mais um nome bonito, mais um carro, mais o quê? O que eu escuto muito se falar? É mais uma modinha dentro do mercado, né? Isso é só firula, é só... Eu não quero deixar o meu cliente feliz, eu não quero gastar dinheiro com isso, eu não quero que meu cliente tenha boas experiências, isso vai ser só custo. Mas
quem sabe o custo da não experiência, ele realmente é muito mais alto do que você investir na experiência e no sucesso dos clientes. E falando sobre isso, né? O que você pode dizer dessa ponte? Qual é o maior gargalo hoje? Como a gente fala, eu não quero saber do meu cliente feliz, eu quero do meu dinheiro, mas isso está relacionado, né? E aí, qual seria o maior gargalo que você identifica como desafio entre essa ponte de experiência e retorno financeiro? Dados. Tudo Nossa, sobre dados. Sucesso, você falou. Por quê? Porque, decidi fazer uma reestruturação e dar uma boa experiência para o meu cliente. Tá, você tem os dados dele. A gente chega em empresas que são gigantescas e que não tem o cadastro do cliente correto. Então, eu tenho o nome dele, o CPF dele, mas fora isso, eu não tenho mais nada, porque o meu time de vendas cadastrou e-mail errado, telefone errado, endereço errado. Eu não tenho uma informação real daquele cliente. Então, os dados hoje, eles são o principal desafio de qualquer empresa para entregar a experiência para o cliente. Denise, eu ainda acho que tem muita empresa que peca por não ter dados. Mais do que não saber ler, minimiza o potencial de um dado. Entende? Eu vejo essa realidade, assim, sabe? De que, às vezes, ela acha que, às vezes, pelo tamanho dela, ou pelo processo que ela estabelece, às vezes eu acho que muitas empresas ainda minimizam. Empresas, assim, né? Que, às vezes, locais, assim, minimizam o poder que tem o dado. Não é só as locais, não, tá? Tem empresas que são de grande porte, que fazem exportação. Eles têm o controle do CNPJ da empresa que compra, quantas vezes aquele CNPJ compra, mas ele não tem os dados daquela pessoa que está por trás do CNPJ. Então, por mais que eu faça tramitação de informações entre CNPJ, eu tenho 2 CPFs que se relacionam para que os CNPJs eles entreguem resultados. Então, qual o aniversário da pessoa do meu CNPJ? O que o meu CNPJ gosta? Por que ele contratou o meu produto e o meu serviço? O que eu estou entregando de resultado? Ele tem filho? É menino? É menina? Qual a idade? Denise, isso vai gerar o quê? Gerar conhecimento do meu cliente. Como que eu vou fazer ações de engajamento? Como é que eu vou fazer ações promocionais? Como é que eu vou saber o que eu vou entregar para ele se eu não conheço ele? Então, impossível falar de experiência de cliente se a gente não tiver dados. Senão a gente vai partir do quê, né, Denise? Do meu achismo. E o que eu acho não é o que o meu cliente quer. E sobre os dados, né? Você falou aí de uma parte inicial dos dados. Então, para você conhecer o seu cliente. E os dados também são importantes no final dessa jornada, que não necessariamente é um final, né? Ela pode ser um looping, mas para esse retorno financeiro, você ter os dados e comprovar que, de fato, aquela estratégia construída, ela tem um porquê de existir, né? E tem esse resultado real. E aí, como que essa análise de dados dá nessa outra ponta do retorno financeiro? Pronto, vamos pegar aqui, tá, o podcast. Quando vocês fazem o convite para essas pessoas do podcast, vocês recebem um briefing sobre ela. Vocês começam com dados. Imagina só chegar uma pessoa aqui para falar com vocês que vocês não sabem quem são. O que eu vou perguntar? Então, se eu não tenho esse controle dessas informações, o que vocês estão esperando de resultado de um podcast se eu não sei o que eu vou perguntar? O que a gente espera daquele meu cliente se eu não sei o que ele vai me entregar? Então, vocês, se não tivessem os briefing, talvez vocês estivessem falando comigo sobre análise preditiva, análise de construtiva, e, na verdade, a Denise é uma pessoa que fala sobre experiência, venda na base, recorrência, então as coisas não se cruzam. Então, vocês iam me perguntar coisas que eu talvez falassem para você, tô me sentindo fora do contexto, né? Então, para que eu consiga gerar resultado no final, eu preciso conhecer aquela pessoa. Então, eu tenho que, no mínimo, entender quais são os gostos, aonde ela atua, em
que momento da vida dela tá, qual é a carreira que ela tá, o que ele espera do meu contrato. Exemplo, eu contratei um podcast para levar informações referentes a sucesso e experiência do cliente. E no final eu não estou recebendo essas informações. Então é muito as informações de que eu preciso entender para quem eu vou falar, para quem eu vou vender. Eu só faço uma recompra, eu só faço uma revenda, eu só construo um relacionamento quando eu conheço aquela pessoa. Denise, e como que a gente pode aplicar os 4Rs estratégicos em empresas que ainda estão amadurecendo, né? Em CS, CX? A primeira coisa, pessoal, é que você não precisa, né? Todo mundo fala assim, eu sou pequeno, eu preciso crescer mais, eu preciso ter um CRM gigante, eu preciso ter uma plataforma como Aplique para poder fazer gerenciamento de relacionamento com o meu cliente. Nunca vai esperar crescer muito para você começar a se organizar. Okay. Você pode ter um Google Forms para fazer as pesquisas com seu cliente. Você pode ter uma planilha de Excel para monitorar quantas vezes esses clientes compraram de vocês e o que eles compraram de vocês. Vocês podem começar a fazer relacionamento através do número de telefone deles. Faz ali aquele grupão, né? Segmenta ali quem são as pessoas, o que compra e faz esses disparos de mensagem, mesmo que manual. Não se precisa ter uma empresa gigante para eu estruturar o que é uma experiência para o meu cliente. E lembra aqueles... Lá no Pará, a gente tinha as bodegas, né? E aí, lá eu me lembro muito do seu Manel Veras. Peraí, vamos fazer uma tradução. Bodega é como se fosse um bar, um barzinho, né? Um botecozinho, não é? Bodega, gente, tipo, eu não sei como é que vocês chamam aqueles mercantizinhos muito pequenininho que tem de tudo. Ali é umas bodeguinhas, eles vendem desde bombom até um sabão em pó. Tem de tudo, né? Então, bodega. Nossa, você foi longe agora. Tentei até puxar aqui na memória. É porque às vezes é um bar que vende. É porque às vezes é um bar que vende essas coisinhas. Tem também, né? Entendeu? Mas eu me reporto muito porque o seu Manel, né? Eu era pequenininha, minha mãe mandava eu ir lá comprar as coisas. Então ele sabia o que minha mãe consumia, né? Ele tinha uma caderneta, naquela época não existia cartão de crédito. Né? Fácil. Ele tinha aquelas cadernetas onde ele anotava tudo que a gente comprava e o valor que dava. E ali ele tinha os cadastros dos clientes deles. Quando chegava alguma coisa, ele falava, Denise, avisa para sua mãe que chegou coisa que ela queria e não tinha aqui. Então ele já começava a entender quem eram os clientes. Claro que não tem como eu fazer isso para uma base de ação onde eu tenho 200, 300 clientes. Mas se você tem ali em torno de 100 clientes, você ainda consegue conversar com eles. Você sabe quem eles são. Você consegue entender o comportamento de compra deles. Então, se você ainda não tem nada, mas você quer começar a entender a experiência do cliente de vocês, é importante vocês fazerem pesquisas para entender o que é que falta. Exemplo, se for um mercadinho, o que é que falta no meu mercadinho? Né? Como é que está o atendimento dos meus colaboradores? Né? Você acredita que eu estou vendendo um preço justo? Então, o que você quer perguntar para o seu cliente? E assim, muitas vezes a gente não pensa no que a gente vai perguntar, a gente só quer fazer essas perguntas, né? Mas o que eu vou perguntar e por que eu vou perguntar? Então, isso é muito importante, né? Então, usem Google Forms, usem planilhas, usem o WhatsApp da vida. Então, assim, estruturem o simples, que essa estruturação simples vai gerar dados para que vocês consigam fazer novas vendas e aí vocês vão crescendo e de acordo com que a empresa vai crescendo, aí vocês vão contratando Aplique, vocês vão contratando um CRM, vocês vão contratando outras ações até vocês começarem realmente a ter um puta de um potencial para usar a tecnologia. E Denise, aqui tem um porém, né? Eu fico pensando assim, o empreendedor, o empresário, ele precisa ter coragem também para ouvir. Porque às vezes não é só perguntar. E às vezes o que eu percebo? Muitas vezes o dono do empreendimento ele não quer ouvir. Por quê? Porque o cliente ele vai denunciar, inclusive, né? Ele vai falar no feedback dele não só aquilo que é bom. Ele vai dizer, se você falar assim, o preço é justo, ele vai dizer, não é. Ou eu não gosto disso, eu não gostei disso. E aí exige uma certa dose de coragem para a gente ouvir o cliente, né? É por isso que muitas empresas ainda não trabalham com pesquisas.
Porque eles não querem escutar. E esse é o pior erro de qualquer dono de negócio. Dói ser ruim. Gente, lá na empresa também a gente recebe críticas. Mas a gente precisa entender que essas críticas, se o cara tá falando e o cara ainda tá com você, é porque ele tá te dando a oportunidade de você melhorar. Então, se você não deixa ele falar o que precisa ser melhorado na visão dele, ele vai deixar de estar com você e vai para uma outra pessoa. Então, quanto custa para você não perguntar para o cliente porque você tem medo de saber o que você tá errando? Uma vez eu fui tava desenvolvendo o branding de uma empresa, e aí eu percebi que a dona já começou ali a boicotar a distribuição da pesquisa, assim, sabe? Eu já percebi ali que ela não queria distribuir e tal, então a gente conseguiu um número muito limitado. Mas aí, o que a gente conseguiu, olha, o seu público tá falando isso, e aí parece que ela sempre ficava na defensiva, assim, sabe? De tipo, mas isso é por causa disso, isso não sei o quê. Se justificando. Sempre o problema é dos outros, Nunca. O problema é meu. Aí depois, quando não tinha argumento, jogava na conta de não ter dinheiro, de não ter custo, não sei o quê, e parará. E aí você fala assim, cara, mas você falou, Denise, exatamente aquilo que eu penso também, de tipo assim, cara, se o cara ainda tá... essa é a minha relação com a marca. Se eu ainda tô dando feedback, é porque eu ainda tenho interesse pela marca. O dia que eu nem pisar mais, que eu não estiver no local, que eu não falar, cara, acabou. Eu não vou nem me dar o trabalho de responder nada daquela marca. Então eu acho que ter essa sensibilidade de que o cliente não é teu inimigo. Ele é o teu melhor aliado e o teu melhor vendedor. É o cara que vai falar para você o que talvez o seu colaborador gostaria de falar e tem medo de falar porque ele não quer perder o emprego. O cliente, ele não perde o emprego falando o que deve ser melhorado para a marca. Pelo contrário, ele está te dando a oportunidade de você melhorar até o teu clima organizacional. Sim, e eu acho que o feedback, quando ele traz, e a gente pode chamar de negativo ou os pontos de melhoria, são os mais valiosos, porque é ali onde você vê na real, porque um elogio, tá, beleza, o que eu tô fazendo tá dando certo, meio que você não vai querer mudar, já tá dando certo, né, posso até tentar uma melhoria aqui e ali, mas quando você recebe um feedback que te dói, desses que tem que ser corajoso, Esse deu certo. Exatamente. E aí, eu queria te perguntar sobre um indicador que você considera indispensável para provar esse ROI da experiência do cliente. Se a gente tá falando de dados, qual seria esse indicador para comprovar o ROI? Tá. Eu vou trazer aqui, né, um queridinho do mercado brasileiro, que é utilizado, às vezes, de muita forma errônea, né, que é o NPS. Tá? O NPS... ele tem como principal função gerar receita para os negócios. No final da perguntinha, ele pergunta se você indica. E quando eu estou perguntando se ele indica, eu vou querer, né, ter possibilidades de quem são essas pessoas que ele pode me indicar para me gerar receita. Só que isso aqui no Brasil ainda nem todas as empresas, elas utilizam o NPS para gerar receita para a base. Eles utilizam o NPS como métrica de vaidade, de dizer que os meus clientes estão gostando do meu produto e do meu serviço, eu estou dentro de uma zona de qualidade, dentro de uma zona de excelência, e que é muito bom, é muito importante. Porém, esses clientes que gostam, eles precisam te rentabilizar também. Por quê? Porque se ele diz que ele me indica, então quem são as pessoas? Se ele me indica, eu consigo reduzir o meu custo de aquisição de novos clientes. Porque se você chega para mim e fala assim, olha, contrata, aplique, porque eu tô tendo um ótimo resultado com eles, o pessoal é muito atencioso. Quando você fala isso para um colega, um próximo, é muito mais fácil, por mais que você veja outros concorrentes, é muito mais fácil você fechar com aquele que te indicou. Do que com qualquer um outro, né? Por quê? Porque você já tem uma confiança, outra pessoa que você sabe que confia tá usando aquele produto e aquele serviço. Então, gerem NPS para entender quem são os clientes detratores, para melhorar processo, para melhorar produto, mas utilizem desses clientes promotores para gerar receita. Então, se eu faço isso de uma maneira correta, com a métrica, eu consigo gerar até falei isso na minha palestra, né? Que ele consegue gerar até 25% a mais de incremento de faturamento só com as indicações dos clientes.
Eu achei isso interessante, Denise. Eu não tinha pensado dessa forma, não. Porque normalmente é isso. A gente pensa... É porque eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu vou trabalhar? De fato, né? Ele recolhe, o índice de recomendação tá alto, tá? Mas como é que eu vou agora aproveitar que tá alto para rentabilizar? E aí, dentro desse... foi muito interessante. Deu um boom aqui na nossa cabeça. Não, mas é sim, realmente. E aí, sobre esse... Eu como usuária, né, de responder as perguntas, as NPS, eu não entendia por que estão perguntando, porque se você indicaria, né? Geralmente de 0 a 10, quanto que você indica uma empresa, um produto, para um colega e um amigo? Eu utilizo muito disso das minhas redes de confiança. Então, eu quero a indicação de um serviço, eu vou lá numa pessoa que eu confio e falo, você conhece alguém que faz isso e tal? A gente tem comunidades, né? Hoje tem a comunidade, por exemplo, que eu faço parte, sou co-líder, é Mulheres na Inovação. Então, eu vou lá, gente, vocês conhecem alguém? Todo mundo troca ali. Então, essa é a indicação. Aí, Denise, eu queria te perguntar, dentro desse ponto aí da indicação, quando você recebe o seu NPS, viu lá que de 100 que responderam, tem ali um X de pessoas que te indicam muito. Como que você trabalha esse público? Pronto, o que a gente precisa? Primeiro, entender por que eles estão te indicando, o que é valor para eles. Quando eu descubro que eu tenho valores que são iguais para esses meus clientes promotores, isso vai gerar também novas oportunidades de vendas para quem ainda não me conhece. Então, eu reduzo até o trabalho de entender o que o mercado tem de valor, o que eu estou entregando de valor, porque os próprios clientes já estão dizendo. Então, eu já vou fazer uma campanha focada nisso. Eu já vou fazer uma campanha focada no que os meus clientes estão dizendo que eu resolvo. Então, eu já faço isso para a estratégia, né, de fazer embalde marketing. Que muitas vezes as empresas não olham para esses dados para usar como embalde marketing. Então, eu já tenho ali quais são as minhas palavras-chave, que são ditas pelos meus próprios clientes, né? Eu já tenho ali o que realmente é valor, o que é ganho deles. Então, utilizo dessas informações também para reduzir, né, o tempo de busca dessas pessoas nas redes. E o que eu faço com essa galera que são os meus clientes promotores, né? Que são os defensores. Eu vou pegar essa galera e eu vou realmente chegar para ele e falar assim, cara, tu me indica, tu tá gostando de mim, eu tenho isso aqui de produto e você só consome isso aqui. Às vezes ele nem conhece a cartela toda, né? Ele nem sabe que você tem. Às vezes ele tá comprando de uma pessoa que ele nem tem um bom relacionamento, mas ele não sabe que você tem. Então você começa a olhar também ali para aqueles teus clientes promotores e olhar o que ele compra de mim, e o que ele tem possibilidade de comprar. Porque se o cara, ele gosta de mim e ele tem como agregar esses serviços, por que ele não vai comprar de mim? Então, olha só a estratégia do cliente promotor. Além dele te indicar, você ainda tem uma gama de possibilidade de fazer ele comprar outros produtos e serviços teu. E às vezes você nem tem esses produtos ainda, mas tem capacidade e aí identifica ali a necessidade dele e aí vai ampliando também. Nossa, gente, isso aqui foram alguns minutos, já explodiu a mente. Eu tava lembrando. Deve ter aproveitado. Eu tava lembrando que eu, por exemplo, gosto de trocar de iPhone de um em um ano, 2 em 2 anos, porque eu uso muito profissionalmente, né? E aí eu lembro que uma das vezes que eu tava trocando, e é sempre assim, vou trocar, aí eu vou numa loja e tal, e troco. E aí eu lembro que numa dessas vezes a Apple me mandou um e-mail perguntando assim, você sabia que se você comprar com a gente, devolver o seu celular antigo e comprar um novo, você tem desconto na compra? A Apple é maravilhosa. Eu não sabia. Eu falei, gente, olha, eu não sabia dessa informação. É o serviço, eles têm um serviço, eu já tô com eles há muitos anos, e a gente não pode achar que o nosso... E aí é que tá, né? O óbvio precisa ser dito. Sim. A gente não pode partir do pressuposto que o nosso cliente já sabe tudo, que ele sabe todas as coisas. A gente precisa, né, dar esse também... Lembrar, às vezes eu até sei, mas eu não lembro. Pensa tanta coisa, né? Tem tantas coisas, tantas informações, né? Então, assim, e olhando até pra Apple, né, tinha essa parte. Eu era responsável pelo melhor lugar que todo mundo adora, né? Eu era responsável pelas assistências técnicas. Acho que tem. Eu acho que quem passou por esse lugar, Denise, passa por qualquer lugar.
Vou dizer uma coisa. Meu primeiro emprego, para vocês terem noção de que isso foi algo muito estruturado dentro da minha vida, na caminhada de que é onde eu tô hoje. Com 5 dias de trabalho, a pessoa pegou todos os papéis, que eu era atendente, né? Pegou todos os papéis que ele tinha na mão e ele jogou na minha cara, com 5 dias. Então, tu imagina uma pessoa que tá entrando no mercado de trabalho, né? E com 5 dias ela tem esse impacto. A pessoa nunca mais ia querer voltar, né? Então, que bom que eu tive uma coordenadora, né? Muito boa, que me fez olhar isso com outros olhos, de que como eu poderia melhorar isso para que outras pessoas não passassem pelo mesmo estresse. Porque não era eu, era a empresa que eu estava representando na época, quando eu era atendente. E o meu último trabalho como seletista, né, foi para uma empresa que prestava serviços na Apple aqui no Brasil. E diferente, dentro do meu setor, uma das principais métricas que a gente tinha era de esforço, que é o SES. Não era nem o NPS. Porque o quanto o cliente se esforçou para resolver aquele problema conosco. Esse era a principal métrica olhando para minha ação dentro da Apple. Então, assim, Denise, qual a métrica que eu preciso usar? Qual é a informação principal do seu negócio? Naquele espaço aonde eu estava trabalhando, era o esforço que ele tinha para resolver aquilo para mim. Entendeu? Entendo. Muito bem. Agora, em outra área da empresa, poderia ser um CSAT, como foi o meu atendimento. E para gerar novas compras, era um NPS. Então, qual a métrica que eu preciso usar? É a métrica que vai levar você para o resultado esperado. Então, será que eu preciso realmente usar sempre um NPS? Calma. Para mim, nesse momento, é muito mais importante que o meu cliente tenha menos atrito em resolver um problema comigo do que eu perguntar se ele vai me indicar. Entendeu? Perfeito. Denise, eu não tem como a gente terminar esse bate-papo sem falar do papel da liderança. Porque muitas vezes isso passa por uma cultura organizacional, e essa cultura organizacional passa pela perspectiva dos líderes que fazem o negócio acontecer, né? Então, qual que é o papel da liderança para transformar CX, né, em estratégia, né? Em estratégia de negócio e não só de operação? Mostre resultado financeiro para os donos da empresa. Não adianta vocês quererem fazer, tá, gente? Quem tá escutando, vou mandar uma florzinha, vou mandar um cartãozinho. Tá, quanto isso de receita vai gerar para a empresa, além de só desembolsar? Números, né? Então, assim, se você for conversar com qualquer dono de empresa, não adianta. Ele vai falar assim, eu preciso comprar essas canecas. Tá, o que isso vai me gerar? Vai me gerar uma boa experiência para o meu cliente. Tá, e dessa boa experiência, o que vai me gerar de resultado financeiro? Ela vai começar a apostar, outras pessoas vão ver, né, que a gente chama isso sobre ROCs, né, que é o resultado sobre a experiência do cliente, é uma outra métrica, né, o quanto que isso está sendo divulgado e o quanto dessa divulgação ele me voltou um retorno financeiro. Então, eu tenho o ROI, que é o quanto eu estou investindo, mas eu também tenho o ROCs, que é o quanto essa experiência ela está sendo divulgada e o quanto que isso está me trazendo de retorno. Então, quando a gente começa a mostrar esses números como estratégia para a empresa, ela fala, não, é agora que eu quero realmente continuar investindo. Boa. Muito bom. E para finalizar, eu vou pedir, Léo, para ela fazer uma mensagem aqui para quem está assistindo, uma mensagem final. Qual que seria a sua mensagem dentro desse tema que não poderia deixar de passar? Eu sei que quem teve a oportunidade de ouvir a sua palestra ali já pegou bastante coisa aqui no podcast, mas o que você pode deixar de mensagem final para quem está te ouvindo entender de fato de que a experiência do cliente vale a pena e tem retorno na veia? A única mensagem para qualquer tipo de modelo de negócio que vocês que estão aqui comigo, vocês que estão aí de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário que vocês estejam escutando, escutem o cliente de vocês. Perguntem para o cliente de vocês, porque ele é a mina de ouro para que vocês mantenham o negócio de vocês em pé. Quando qualquer pessoa fala assim, quando que a empresa vai me pagar meu salário? Na verdade, não é isso.
quantos clientes a empresa tem que possam gerar resultado financeiro para a empresa pagar o teu salário. Então, o teu patrão não é a empresa, não é o teu coordenador, não é o teu supervisor. Na verdade, o teu patrão e quem paga teus boletos são os teus clientes. Muito bom. Obrigada, Denise, por compartilhar esses insights. A gente sai daqui, né, Léo, com a cabeça assim, ó. Você pegou o papel e caneta e anotou? Porque, olha, eu tô aqui com a minha cabeça fervilhando de tanta informação. Bom do formato de podcast, você pode voltar depois, ouvir de novo. Volta, se não pegou o papel, e volta aí. Pega o papel e a caneta, anota, ou então o seu bloco de notas aí do celular, porque foi muito, muito aprendizado aqui. E também para os próximos eventos estejam presentes quem não esteve presente hoje, né, Denise? Então, muito obrigada, a gente agradece. Esse foi mais um episódio especial do Pod 360. A gente agradece demais a sua companhia, a gente agradece, Denise, a sua participação também aqui com a gente. E a gente te espera no próximo episódio, porque a gente espera que todo esse bate-papo te ajude a gerar novas práticas aí no teu dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.